Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo da noite. Como tema desse estudo, nós vamos tratar hoje sobre as 3 revelações do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. As revelações, né? Então, revelar do latim, a palavra revelare, vem do sentido literal de sair do véu, no sentido figurado, de descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. O sentido da fé religiosa, coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dá Deus através do seu mensageiro, quer por meio de palavras diretas, quer por inspiração de profetas ou messias, né? A característica essencial de qualquer revelação tem de ser a verdade. Revelar o segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato, e por consequência, não existe a revelação, né? Até agora a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Então as 3 revelações, né, são a de Moisés, que trouxe a justiça, o Evangelho, através de Jesus, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, que traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Então, só para a gente ter uma noção de como era a humanidade antes de Moisés, né? Moisés era um legislador e trouxe a primeira revelação, que é os 10 mandamentos. A justiça da época era mais ou menos assim: um fazendeiro, né? Tinha uma ovelha sua furtada. Esse fazendeiro, quando ele descobria quem tinha furtado essa ovelha dele, ele ia lá na fazenda da outra pessoa ou na casa da pessoa que tinha roubado essa ovelha dele. Ele matava toda a família, roubava todo o rebanho, punha fogo na fazenda da pessoa. Essa era a paridade que tínhamos na época. Quando Moisés instituiu, né, começou a legislar as leis, que tanto uma lei que a gente tanto, quando fala em Moisés, a gente lembra que é a lei de olho por olho, dente por dente. Ele tentou fazer o quê? Equalizar um pouco mais isso, né? Trazer a justiça um pouco mais à tona. Então, a partir daquele momento, e pregando como as suas leis como divinas, né? Ele aproveitou dessa oportunidade de ter recebido os 10 mandamentos, e aí a partir daí todas as leis que ele criava, ele intitulava como lei divina. Por quê? Ele entendeu que o povo só obedecia mediante o temor a Deus. Então ele pregava um Deus cruel, vingativo, né, austero, que se ofendia, que se magoava, que se irritava e principalmente que se vingava, né? Se a gente der uma folhada no Velho Testamento, a gente vê muito disso, né? Muitas passagens ali de que o Deus vai esmagar a cabeça dos seus inimigos, né? Então a gente vê algumas passagens que é o que Moisés aplicava na época. Por que Moisés colocava dessa forma? Porque, acreditem ou não, o povo era mais embrutecido que hoje. Então você imagina hoje como nós somos. Você abre um jornal, lê a televisão, o que a gente vê lá? De atrocidades ainda. Você imagina aquela época. Então como que você ia domar um povo naquela época com uma lei meramente social, que não tivesse um cunho espiritual, um cunho divino, algo que amedrontasse as pessoas, né? Então ele usava desse artifício para começar a dar uma direção naquela sociedade da época. Até me fez lembrar de uma história, se eu não me engano eu não lembro quem conta, mas de um amigo que ele tinha, que ele fazia assim: quando ele cometia alguma falha, né, ele chegava em casa perturbado e tal, e era ele que tinha cometido alguma falha. O que ele fazia? Ele abria o Evangelho, mas tendenciava a abrir o Novo Testamento, né? Aí ele lia ali sobre o perdão, né? 70 vezes 7, né?
com toda aquela amorosidade do Cristo no Novo Testamento. E quando alguém fazia alguma coisa para ele, ele também consultava o Evangelho. Só que aí ele tendenciava a mão dele a abrir o Velho Testamento. Né? Para ver o quê? Para ler alguma coisa onde Deus fosse vingar, fazer justiça em nome dele, né? Para ele se sentir mais confortável. Então, tinha essa característica, a lei de Moisés, mas que foi o precursor. E se a gente imaginar toda essa estrutura, né, do conhecimento que a gente tem hoje da divindade, nós exemplificasse isso como se fosse uma árvore, Moisés seria as raízes, o ensinamento do Cristo, né, a base do ensinamento do Cristo foi em cima do que Moisés começou, né? Tanto é que Jesus, quando veio, o que ele falou? Eu não vim destruir a lei, ele só veio transformar ela, ajustar ela àquela sociedade. De tempos em tempos a gente passa por esse reajuste. Que o que aconteceu quando surgiu o Espiritismo? Foi mais ou menos século XIX, 2000 anos após Cristo. A sociedade já se encontrava numa maturidade espiritual e moral, pronto para começar a ter dar os primeiros passos em relação à espiritualidade. Os 10 mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziram-lhe o sentido, porque postos em ação toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que deveria iluminar para a humanidade seguir e percorrer o caminho. Então foi o começo de tudo, né? Através das leis dos 10 mandamentos. E a gente analisar até hoje os 10 mandamentos é a base de toda outra doutrina que veio posterior. Hoje os 10 mandamentos ainda continuam atualizados. Pena que você ainda precisa ter leis, né, sociais que proíbem você de matar. Você ainda tem que ter lei proibindo alguém de matar. Você ainda tem que ter lei proibindo alguém de roubar, né? Se você tem uma lei que proíbe, significa o quê? Que ainda tem pessoas que ainda fazem, né? Vai chegar um momento que não vai ser mais necessário essa lei, pelo menos na nossa sociedade. Então, as leis de Moisés, que eram as leis disciplinares da época, eram todas aquelas da Gênesis, o Êxodo, né, Levíticos, que eram as leis que ele criou. E ele juntou os 10 mandamentos e criou as leis que ele chamava de divina, na intenção de conseguir controlar a sociedade. Os 10 mandamentos todo mundo conhece, né? E Emmanuel, examinando, né, o missionário, ele refere-se assim: Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. É inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Estais, porém, habilitados a compreender que a lei, ou a base da lei, dos 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus. Na época, né? Hoje muitas religiões ainda têm isso, da mediunidade, essa comunicação ser o quê? Deus. Nós já espíritas, nós já entendemos que tem vários intermediários até Deus. Então, com certeza, esses 10 mandamentos foi ditado para Moisés através de um desses missionários, né? Examinando-se os seus atos enérgicos de homem, há de considerar as características da época em que se verificou sua grande tarefa. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata das suas preciosas obrigações em face da humanidade ignorante e materialista. Então, só para a gente fazer um comparativo e uma ideia de como seria o povo daquela época, basta a gente analisar a nossa sociedade agora. Você imagina, Moisés veio mais de 1000 anos antes de Cristo,
né? Se na época do Cristo ele foi crucificado pelos motivos que foi, você imagina na época de Moisés como lidavam com esse tipo de situação, né? A dificuldade de aceitar uma restrição, né? Algo diferente, para dominar o seu ímpeto selvagem ainda, para controlar suas ansiedades, seus desejos. Você imagina a dificuldade. Mas a missão de Moisés foi cumprida como deveria ser, que seria o quê? De criar essa raiz na sociedade, né? Desses princípios de Deus. Não pensais que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim os destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um iota ou um único ponto. No livro dos Espíritos, questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus, né? Então nós temos hoje, com a vinda de Jesus, nós temos uma régua. Para quê? Para a gente usar de referência o evangelho que Jesus nos veio lembrar, é justamente para que a gente tenha um parâmetro seguro nas nossas atitudes, na nossa postura. Então, a sociedade ela caminha na mesma velocidade em que nós evoluímos. Se você olhar para você e perceber o quanto você já evoluiu como ser humano, nessa encarnação mesmo, nessa encarnação, olha as coisas que você achava que era certo há 5, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e hoje você já não faz mais, você já entende que é errado. Olha as coisas que você ainda faz, mas já sabendo que é errado, porque você ainda não tem ainda total capacidade de não fazer mais, mas você já sabe que é errado. Então, tudo isso é uma característica do quê? De evolução. A sociedade tem essa mesma característica. Se nós compararmos a sociedade de hoje com a sociedade da época de Moisés, olha o quanto evoluímos, né? Olha o quanto nós evoluímos. Hoje nós temos leis, né? Já temos leis, mas antes nem leis a gente não tinha, que já protege o idoso, protege a criança, protege a mulher, protege o meio ambiente, protege os animais. Há um tempo atrás, né, se pegasse um criminoso e chamasse numa praça pública para apedrejamento, todos nós iríamos, alegres e contentes, cada um com a sua pedra na mão. Hoje acredito que deve aparecer ainda, né, uma meia dúzia, mas meios receosos ainda, né? O cara ainda deve levar umas 2 pedradas, mas é menos que antigamente. Antigamente era um divertimento. Hoje, a gente já melhorou isso. Hoje chama MMA, não pode matar, né? É só até deixar inconsciente. Olha a evolução, né? É uma característica de evolução nossa. Vai chegar um tempo que nem MMA não vai existir mais. Mas já não é uma característica de evolução? Antes, os circos romanos era até a morte, devorado por leão. Hoje não. Já tem uma regra, isso não pode. Então, nós vamos percebendo em alguns pontos essas características da evolução da humanidade. Então, nós temos, além do nosso modelo e guia, que é Jesus, nós temos também a ferramenta principal, que é a lei divina, que é gravada de uma forma em que nenhum de nós, consegue se esquivar dela, ou argumentar que não sabia, que é a lei de Deus, que é gravada na nossa consciência. Então todos nós sabemos quando estamos agindo certo e quando estamos agindo errado. Aquela vozinha que fala dentro da sua cabeça que está errado o que você está fazendo, é a lei divina. Quantas vezes nós nos sentimos tão distante de Deus e você descobre que a lei de Deus está dentro de você? Bastássemos nós seguirmos essa vozinha dentro da nossa cabeça, que nós achamos e chamamos às vezes de intuição,
né, de uma ideia nossa, mas que não passa dessa lei divina, desse Pai amoroso, que nos dispôs desse dispositivo tão precioso, que nos orienta e nos guia constantemente. Então, todas as vezes que nós tomamos decisões na nossa vida, que vai contra essa lei divina, causa o que nós estamos sentindo hoje: a dor e o sofrimento. A proporção é a mesma. A proporção da sua dor e o sofrimento é relacionado com a quantidade de vezes que você não ouviu essa vozinha dentro da sua cabeça. Por isso que Emmanuel diz que a nossa demora e o nosso tempo para evoluir é proporcional à nossa resistência à dor. Tem gente que está sofrendo, vai sofrer mais e continua produzindo mais sofrimento. Não parou ainda. Tem gente que já está começando a perceber e está começando a não querer sofrer mais. Então já começa a analisar o quê? Seus atos, as suas posturas, as suas decisões. Então cada um de nós nos encontramos num degrau evolutivo. Como eu disse, tem gente que ainda nem sequer parou de provocar sofrimento. Ainda está plantando espinho, sabendo que é espinho e que vai ter que colher. Tem gente que já dá uma olhada para aquela semente, dá uma olhada para trás, vê tudo que tem que colher, pensa um pouco e começa a mudar o plantio. A contribuição, meus irmãos, a assistência e o amparo não nos falta nunca. O que nós temos que vigiar é a nossa postura e o nosso comportamento. É nós entendermos que o Evangelho é algo para ser vivido. Nós temos uma ideia infantil do Evangelho ainda. Fazer isso que eu estou fazendo aqui é a coisa mais fácil que tem. Você tira meio dia do seu dia, pega um capítulo, lê, decora, vem aqui e você fala. Isso é muito fácil, não se iludam. Mas no seu dia a dia, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, no trânsito, nas suas relações de amizade, você viver o que nós estamos falando aqui é a verdadeira pregação do Evangelho. Essa é a pregação do Evangelho. Todo dia de manhã, quando você acorda, é como se você subisse aqui e começasse uma pregação do Evangelho. Só que lá é na prática, aqui é só na teoria. Lá é na prática, no dia a dia, no tete a tete. Você vai sentir aquela emoção, você vai sentir aquela raiva, você vai sentir aquela tristeza, e você vai ter que dominar tudo isso, porque amanhã tem de novo. Todos os dias é uma aula nova. E a gente, através da lição do Santo Agostinho, o que a gente pode fazer no final do dia? Revisar a aula. A gente pode sentar e revisar a nossa aula. Bom, de manhã, já cedo, eu xinguei um motoqueiro que me fechou. Ah, não dá, desse jeito não dá. Cheguei no ambiente de trabalho, falei bom dia para todo mundo, teve um que não me respondeu. Quem que ele pensa que é? Fiquei até na hora do almoço me questionando e me remoendo aquilo. Falei, não, vou ter que encontrar ele uma hora no café para mim tirar satisfação com ele, porque aconteceu alguma coisa errada. E aí, meus irmãos, a gente passa o dia todo recolhendo, as lições. Umas a gente rasga e joga fora, outras a gente dobra, põe no bolso. Mais tarde eu vejo isso. Eu não estou preparado para isso não, isso é coisa de santo. E a gente vai fazendo isso com o Evangelho. Com o Evangelho. Nós temos que olhar para o Evangelho como um maratonista olha para uma corrida. Se eu chamar aqui vocês para uma corrida de 10 quilômetros, quem que aguenta correr 10 quilômetros? Bem poucos,
Mas se eu falar, vamos correr 20 hoje, 20 metros hoje, só que todo dia não vai correr um pouquinho. Ao longo do tempo, logo vai ter alguns corredores de 10 quilômetros. O Evangelho é uma maratona que você tem que começar a praticar. A gente não vai conseguir, de um dia para o outro, perdoar o assassino do nosso filho. Não vai. Provavelmente esse assassino vai ter que vir como filho seu, porque Deus, ele trata dessa forma. Não fiquem assustados, não. As leis divinas, elas têm essa característica de constranger a gente mesmo, porque a gente trata assassino aqui, criminoso, né, diferente, mas Deus, ele faz isso. Um criminoso aqui nas nossas leis a gente condena a pena de morte, a prisão perpétua, né? Deus coloca no útero da vítima. Então, nós nessa maratona do Evangelho, nós temos que começar a correr. Então nós tivemos Moisés, tivemos Jesus, estamos tendo o Espiritismo, e muitos de nós ainda nem colocou o tênis, está sentado de pijama. Sentado de pijama. Porque se todos nós aqui, ou somos espíritas, ou pelo menos somos simpatizantes com a ideia, certo? Se você é espírita, você acredita em reencarnação. Se você acredita em reencarnação, você acredita que nós já tivemos reunidos num outro momento, e que quase certeza não com um propósito tão nobre como esse que nós estamos tendo aqui, né? E hoje nós estamos aqui reunidos novamente, né? Por causa desse ciclo da reencarnação. Então nós já convivemos ou com Moisés ou com algo próximo de Moisés. Nós já convivemos com Jesus ou próximo de Jesus. Já convivemos com Kardec ou na época de Kardec, e estamos aqui de novo falando sobre o Evangelho. Não é a primeira vez, porque deve ter gente aqui pensando assim, ó, não, mas eu tenho 30 anos, né? Como eu. Tenho 30 anos. E só faz 10 que eu comecei a estudar, a frequentar uma religião, então só tem 10 anos, pô. É muita coisa para 10 anos. Não é. Você é milenar. Você já está há mais de 1000 anos ouvindo sobre a mesma coisa. Nessa reencarnação pode ser que 10 anos. Pode ser que 5, pode ser que 20, pode ser que 30. Mas e as suas outras vidas? Então, meus irmãos, está na hora da gente começar a caminhar. Jesus, ele está de braços abertos. A imagem de Jesus para nós, quando nós pensamos em Jesus, é uma imagem de Jesus parado na nossa frente, de braço aberto. E nós, como que é? Sentado, olhando para ele e chorando. A gente não tem a capacidade de ficar em pé e ir de encontro a ele. Ele dá todas as ferramentas para nós. Só que nós queremos o quê? Que Jesus pegue a gente no colo e carregue a gente. Não tem uma música que fala assim? Né? Que Jesus está caminhando ao lado dele na praia, e de repente ele só vê uma pegada, ele fala, Jesus, você me abandonou. Ele falou, não, eu te carreguei, nesses momentos mais difíceis eu te carreguei. A gente sabe que é gostoso ouvir isso, mas não é assim na realidade. Jesus, ele não quer a gente frágil, ele quer a gente forte. Porque se ele carregar você sempre vai ser frágil. Quem pensa que um anjo é algo frágil, feito de cristal, se engana. A imagem que a gente tem assim de um anjo, aquela coisa frágil, né? Molenga, né? Parecendo uma fumaça, ou num cristal, sensível. Não é assim. Anjo, ele é forjado. Ele tem a dureza de um diamante. Mas para você chegar naquela pedra bonita, você precisa escalpelar aquela pedra. Você precisa retalhar ela, burilar ela. É o que nós estamos passando nesse momento no planeta Terra.
nesse processo de provas e expiações, de regeneração. Nosso planeta é um planeta de provas e expiações. E tem gente aqui encarnado, e pior, espírita, e não quer sofrer. Acha que o sofrimento não é dele. Poxa, mas eu já cumpri com todas as minhas obrigações, eu distribuo sopa, eu dou passe, eu faço o evangelho, e eu ainda tenho que sofrer. Como dizia o Chico, meus irmãos, a irmã dor, ela é a lição necessária para nós. Ela é a nossa cartilha que vem nos ensinar a dominar esses impulsos que ainda a gente não consegue dominar sozinho. Você imagina uma pessoa orgulhosa e egoísta, e sobe num morro, se converte, sobe num morro e fica lá à base de pão e de água e acha que vai melhorar. Ele vai emagrecer, né? Que é saudável, isso é bom. Mas ele vai continuar o mesmo egoísta e orgulhoso. É impossível ele transformar sozinho. Por isso nos é colocado essas pessoas especiais e essas situações especiais, que é o nosso burilhamento, que é a nossa lapidação, para retirar dessa camada de cascalho o anjo que existe dentro de nós. E nós não queremos, nós preferimos ficar nessa camada de cascalho, confortável, porque vai doer. Se compara a você não levar seu filho para tomar vacina. Por quê? Porque vai doer, tadinho. Ele vai chorar. Nós podemos fazer uma comparação assim. Como que você faz com o seu filho pequenininho? Tem um ali na porta, tadinho. Daqui um dia ele vai entrar na vacina também. Você pega um recém-nascido e leva para tomar vacina. É crueldade, dá vontade de você bater na enfermeira. Mas você leva e segura. Deixa chorar, deixa espernear. É o que Deus faz conosco, meus irmãos. Essa dor e esse sofrimento que você está passando aí é a vacina. Ia ser ruim se Ele não te fizesse tomar. Nós somos as crianças, Deus é o nosso Pai. Ele vai fazer você tomar vacina quantas vezes for preciso, porque Ele te ama e Ele não quer o seu mal. É essa a visão que nós temos que ter desse Pai amoroso e dessas lições que vêm ao longo dos anos acumulando em nós. Só o fato de nós estarmos aqui reunidos hoje já é uma demonstração da nossa evolução. O fato de você estar aqui, não estar em casa assistindo novela, não estar na casa da vizinha tomando um chimarrão, já significa o quê? Que você tomou um passo, que você abriu mão de alguma coisa mais confortável no momento, mais agradável no momento, projetando algo no futuro, algo no além, né? Então, basta olhar para nós que a gente consegue ver essa evolução. A gente consegue ver as raízes que Moisés plantou. A gente consegue ver o tronco, né? O tronco que Jesus significa em todo esse percurso. E a gente vê a folhagem, vê os frutos que é o Espiritismo despertando em cada um de nós, né? O fato de nós estarmos reunidos aqui é o exemplo disso. Revolução que Jesus nos traz não é apenas político-social, mas principalmente psico-espiritual. A transformação e a revelação que Jesus traz, né, e o Espiritismo complementa, não é mais fora, é dentro. É o olhar que você tem que mudar a direção. Você começa a olhar o problema e caçar ele lá fora, buscando aonde está o problema. E aí você tem que mudar o seu ponto de vista e começar a olhar para dentro.
As leis sociais estabelecem o equilíbrio e a harmonia na convivência cotidiana e estabelecem também os limites da disciplina humana. Como eu disse, ainda a gente precisa de uma lei falando: não pode matar, não pode bater no idoso, não pode espancar as mulheres, não pode maltratar as crianças. A gente ainda precisa. A criação da lei é uma evolução, e depois a extinção da lei também vai ser uma evolução. Segundo o benfeitor André Luiz, em Evolução dos Mundos, com Jesus a religião como sistema educativo alcança eminências inimagináveis. Nem templos de pedras, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. O mestre desaferrolha as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhe os tesouros. Jesus, ele quando começa a divulgação do seu evangelho, ele faz isso. Até então, o conhecimento, as leis divinas estavam trancafiadas num baú embaixo do altar de um templo religioso. Era algo inacessível às pessoas. E Jesus começou a divulgar isso de uma forma simples, fazendo com que nós começássemos a nos simpatizar com aquela ideia. E uma demonstração clara disso, é que quem é a figura de Jesus hoje e quem é a figura dos grandes homens da época. Quem era Jesus na época? Um filho de um carpinteiro, um nazareno, que não tinha uma pedra para pôr a cabeça. E quem eram os grandes homens da época? Hoje a gente se depara com isso também. Se perguntem quem é um grande homem para você hoje, quem que você vai pensar? Precisa responder, mas pensa, quem que é um grande homem para você hoje? Quantas vezes a gente não resbala e pensa num grande homem com características somente materiais? Aí você se pergunta, por que ele é um grande homem? A hora que você vai ver, não tem nada ali, duradouro não, que vá além do túmulo dele, não. Então, a gente às vezes é pego nessas pegadinhas, digamos assim, E hoje Jesus comprova, através da nossa afeição, do nosso conhecimento, do Evangelho, quem é Jesus, E a gente sabe que Ele não passou e nem vai passar, é duradouro. E quando a gente chega então no Espiritismo, a gente tem a revelação do quê? A revelação que une o plano material com o plano invisível. A gente desmistifica tantas coisas, inclusive de onde vem, de onde viemos, quem somos, para onde vamos. Como que isso resolve no materialismo? De onde viemos? Para onde vamos? O materialismo acredita no quê? Que a criação, ela é uma coincidência, fato do acaso. Fato do acaso. Se a gente pegar um raminho num jardim, quantas informações, funções e organismos que tem ali que trabalham num sincronismo perfeito. Existe num raminho, numa folha, funções de absorção de energia, de transformação de energia solar em energia de produção de crescimento, numa folha, e alguém é capaz de acreditar no acaso. Nosso organismo, olha o funcionamento do nosso organismo, a perfeição que é. Como que pode ser fruto do acaso? E o Espiritismo vem revelar tudo isso, caminhando junto com a ciência. Existe a natureza do mundo espiritual, a existência e natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Então a gente vê alguns casos de Chico, que em alguns livros relatavam algumas situações da ciência, que na época não faziam ideia do que se tratava, e depois de anos vinha à tona aquilo lá, e as pessoas que eram espíritas e conheciam, falavam, nossa, isso foi falado,
em tal livro, eu não lembro para citar nem o fato e nem o livro, mas quem já leu as obras de André Luiz sabe desses fatos que aconteceram em alguns livros, né, de revoluções que vieram através do espiritismo e depois a ciência confirmou que era verdade, né? Abre um vasto campo de possibilidade de crescimento e dá ao homem a definitiva certeza que a imortalidade e a universalidade dos mundos, né? Então nós, com um contato com o espiritismo, a gente tem essa possibilidade de crermos realmente na nossa imortalidade, né? Mas nós deparamos também com pessoas que têm a prova que acham que é necessária, vêm até um centro espírita buscando um fenômeno físico, uma revelação sensacionalista, e por que não vê isso, né, vão embora frustradas, decepcionadas, achando que o espiritismo é um palco, é um circo, né, onde as pessoas chegam aqui e se deparam com um espetáculo do plano espiritual para se convencerem. Não é assim que funciona, né? A gente vê todos os dias, todos os tempos acontecerem isso. Pessoas que chegam empolgadas, e aí passam a semana, passa 2 semanas, e aí de repente desaparecem. O que era isso? É esse tipo de busca. Vocês querem às vezes a pessoa quer uma confirmação, quer uma revelação, né? Porque a gente fala do espírito, da imortalidade, da crença, né, das comunicações, e não é assim que funciona, né? O espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. Na verdade, ele vem falar que está tudo certo, que é assim mesmo, não tem nada de espetacular. O único problema é que a gente não tinha capacidade de ser revelado antes. Porque hoje, vocês já viram falar em cartomante? Nessas pessoas que cobram para te falar o futuro, para ver se você vai casar com ciclano, para ver se você vai ter um emprego, para ver se você vai ter isso, ter aquilo. Muitas delas são médiuns. Você imagina o que fariam com essas revelações, com esse poder, algum tempo atrás, na época de Moisés? Por que Moisés proíbe a comunicação com os mortos? Por que Moisés proibiria algo que não seria capaz de fazer? É a mesma coisa de você sair ali na Lais e ter uma placa ali, ó, proibido estacionar disco voador na praça. Os caras falam, mas peraí, como assim? Eu nem sabia que vinha disco voador aqui. Vou ficar sentado aqui para ver, a hora que chegar um. Então Moisés proibia por quê? E colocava como algo proibido e que Deus condenava e que teria uma pena cruel, como ele fazia com todas as leis dele. Buscando despertar o quê? O temor, para que não houvesse abusos que a gente vê hoje. Então, desde aquela época já existia uma lei natural, não tem nada de anormal, é uma lei natural. A nossa comunicação e a inter-relação do plano espiritual com o plano físico. O problema é o uso que se dá. Né? A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Aí eu te pergunto, como que uma religião materialista conforta uma mãe que perde um filho? Como você fala isso? Como que você conforta? Como que uma religião materialista conforta uma mãe que perde um filho através do suicídio? Fica tranquila, ele está lá no inferno, mas a senhora com certeza vai para o céu. Que mãe ficaria em paz no céu com um filho no inferno? Que mãe? A gente vê isso aqui na terra em escala menor, no dia de visita num presídio. Você quer ver a demonstração disso? Numa escala menor, você vai num presídio em dia de visita. Você vai ver lá a mãe de um criminoso, com a comidinha que ele gosta, com roupa limpa.
E a gente é capaz de achar que Deus condena alguém a uma pena perpétua. Então o Espiritismo, nessa revelação, vem fazer o quê? Desacortinar, abrir a nossa mente para o entendimento, para coisas do dia a dia nossa, cotidiana. Quem nunca passou na frente de um presídio em dia de visita e viu aquele monte de gente lá, passando por constrangimento, com a comida que a pessoa gosta, com a roupa, e deixa o diretor do presídio perguntar para aquela mãe: ó, o que a senhora acha? Se eu soltar ele, a senhora se responsabiliza? Alguém tem dúvida aqui da resposta? Exceto em alguns casos muito específicos, né? Mas na maioria, o que ia acontecer? Vocês iam ver as mães saindo de mão dada com seus filhos de lá. Então a gente vê, a gente percebe, vivencia no nosso cotidiano demonstração de amor de Deus, e a gente é capaz de colocar Deus inferior às nossas capacidades humanas, de que um Deus, o nosso Deus, condena uma pena perpétua. Então o Espiritismo, como uma revelação, desacortina isso, basta que nós queiramos ver, né? Então Emmanuel faz uma comparação entre Jesus e Kardec, e ele diz: Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus convida ao amor, Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão, Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento, Kardec desperta a razão, a fé raciocinada. É isso que nós estamos fazendo aqui. É você parar e refletir um pouco sobre tudo o que você aprendeu até hoje. Se você acredita em céu e inferno, como um exemplo que a gente citou agora, se questione, se pergunte, reflita sobre esse exemplo que a gente citou aqui e vê se faz sentido. O Espiritismo, ele te convida a uma fé raciocinada. É para ter fé? É. Mas questiona, raciocina sobre o que você está falando, sobre o que você está acreditando. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então assim nós encerramos esse estudo de hoje. Espero que essas palavras do Evangelho tenham penetrado os nossos corações. E quando eu falo os nossos, eu me refiro ao plano invisível também, né? De criaturas e mais criaturas que se encontram no plano invisível, ainda presos ao materialismo, arraigado ao apego às coisas materiais. Então, com esse desejo sincero, eu convido a todos vocês a mentalizar a imagem do nosso Mestre, o Nazareno, que andava pela Galileia, que reunia multidões, que envolvia aqueles corações, que abraçava, que pescava, que caminhava. Que esse Jesus é uma criatura que está sempre conosco, que é o nosso irmão amoroso e misericordioso, que está de mão estendida na nossa lição diária do nosso Evangelho. Através do nosso Pai bondoso e amoroso, temos, além de Jesus, toda uma espiritualidade amiga que nos envolve e nos ampara todos os dias. Estejamos prontos para o trabalho que se inicia em nós e se estende em toda a nossa humanidade. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.